Numa semana muito movimentada dos mercados, ainda um efeito rebote aí da vitória do Donald Trump, que está fazendo o famoso rally Trump, né? Puxando muitas ações ligadas ao Partido Republicano, ações da Tesla disparando, criptomoedas subindo, Bitcoin subindo, chegando acima dos US$ 90.000. Um efeito que também está levando o dólar para cima. O índice dólar DXY está chegando a quase 107 pontos, estava 103 antes das eleições e vem aí num rally de alta nesse momento, fortalecendo o dólar. E isso mexe aí com os mercados, porque começa a enfraquecer commodities como o petróleo, começa a enfraquecer o ouro, que está tendo uma semana negativa, e também mexe bastante com o mercado de tesouro, né? Com a renda fixa americana, que continua vendo os rendimentos subindo, continua vendo os investidores despejarem os títulos públicos americanos, inseguros com o tamanho do déficit, com a possibilidade de recessão e inflação mais à frente. Mesmo com a vitória de Donald Trump, os rendimentos continuam subindo. E isso traz aí bastantes incertezas nesse momento. Eu venho comentando aqui que essa euforia do Trump ela é normal, até porque a vitória ela foi acachapante, ele ganhou o voto da maioria, ganhou as duas casas, então foi uma verdadeira onda vermelha, o que não acontecia há algumas décadas nos Estados Unidos, e isso impulsiona esse cenário otimista, né? Então, as nomeações do Trump para o governo também acabam mexendo com os mercados, mexem muito com as ações ligadas a determinada pessoa que é indicada, e isso aconteceu também em 2016. Mas aconteceu em 2016 mesmo não sendo essa vitória cachapante que foi agora. Imagina com a vitória como foi nesse atual momento. Quem está aqui no Brasil lembra também de 2018. Se você estava no mercado financeiro em 2018, quando o Bolsonaro venceu as eleições, a Bolsa Brasileira teve um período também ali de alta forte em novembro e dezembro de 2018. Grande movimentação, especulação de que empresas seriam privatizadas. Então, as empresas públicas começaram a subir bem, o Banco do Brasil subiu, ações ligadas ao governo passaram a subir fortemente, e a Bolsa entrou naquela grande maré ali de alta no final de 2018, acompanhando esse movimento. Então, é muito característico aí desses movimentos de eleição isso acontecer, né? Mesmo quando um candidato de direita vence, porque o candidato de direita normalmente é um candidato que propõe um menor Estado, uma austeridade maior na situação fiscal do país, menos gastos, menos déficit. Essa, em teoria, é a proposta do governante de direita, né? Muitas vezes nos Estados Unidos isso não acontece. Como eu já disse aqui, N vezes, o Partido Republicano gasta tanto como os democratas. Não existe essa preocupação fiscal nos Estados Unidos. Não é à toa que o déficit lá está estourando aí quase os 37 trilhões de dólares, né? E mesmo com os republicanos que têm esse viés um pouco de mais menor Estado, o mercado está subindo nesse momento, o que nos leva a perguntar o que aconteceria se fosse a senhora Harris no poder. Se ela tivesse vencido, o que estaria acontecendo com o mercado agora? Será que o mercado estaria caindo? Será que as altas iriam continuar como está agora? Provavelmente as ações ligadas ao Trump, o rally Trump, não estaria acontecendo. Mas e o mercado como um todo? Como estaria reagindo à política econômica proposta pelos democratas há tempo? Né? É uma curiosa é uma curiosa questão para ser colocada que nunca vai ser respondida, né? Serve apenas para a gente fazer esse exercício aí de adivinhação, de guess what, o que será? Mas o Trump não, mas o Powell esteve numa entrevista falando e essa entrevista desagradou bastante o mercado, porque o Powell adotou uma postura dura, o que não havia feito na divulgação dos juros uma semana atrás. A postura foi uma postura que mostra que o Fed ainda tem a preocupação com a inflação, que a economia está indo muito bem, segundo o Jay Powell. Eu até anotei aqui os principais pontos que eu vou ler aqui. O Powell disse que a meta principal do Fed ainda é combater a inflação, que a inflação caminha para os 2%, mesmo com turbulências, a economia não envia sinais
de enfraquecimento, e outras questões importantes aqui. Mas aí vamos fazer essa leitura, né? Se a economia não mostra sinal de enfraquecimento, se a inflação está indo na direção correta, como pretende o Fed, por que diabos o Trump venceu as eleições americanas com tamanha vantagem? A economia foi o principal fator de eleição do Donald Trump. Foi a economia americana que afundou o Partido Democrata, porque, como eu sempre digo aqui, a inflação nos Estados Unidos é muito pior do que os números divulgados. A economia americana ela já está em recessão, já temos dados que mostram esse caminho. E claro que agora que acabou as eleições, quando tivermos reajustes dos dados de folha de pagamento, de serviços e também da balança comercial americana, a gente vai começar a ver melhor o aprofundamento dessa que é uma recessão dos Estados Unidos. Então a economia está muito longe de estar bem, muito longe. Deixa eu dar uma pausa para falar com você da Assinatura Agrícolas. Estamos com as vagas abertas, últimas vagas, é a última semana, a última oportunidade de 2024 para você participar da Assinatura Agrícolas, surfar movimentos de alta do boi gordo, que está fazendo muita gente enricar nesse momento. O boi gordo não para de subir e essa oportunidade ainda está aberta para que você participe. Eu torço muito que você participe disso. Então, você está vendo aqui o QR Code para fazer a sua assinatura anual da Assinatura Agrícolas, ter acesso ao aplicativo da Trade for Life, onde você vai encontrar recomendações de entrada nesse mercado, você vai ter acesso a uma área de membros, onde você vai entender um pouco mais sobre como funciona o mercado, como funciona a estratégia de investimento nas agrícolas, como você pode multiplicar o seu patrimônio investindo de forma alavancada, usando o dinheiro do mercado sem pagar taxas para fazer mais dinheiro para você e aumentando a sua exposição conforme o investimento vai trazendo retorno. É o melhor mercado de investimento do Brasil e eu expliquei para você numa live também que está disponível esta semana ainda aqui. Então veja essa live antes que ela seja retirada, ok? Venha para a Assinatura Agrícolas, aproveite essa oportunidade de transformar a sua vida financeira. Vem investir no boi gordo e no milho, sem sair da sua casa, sem ter fazenda, com muita facilidade através da Trade for Life. E vira até piada dizer que a inflação está indo para dentro da meta, quando foi divulgado agora a inflação de outubro, a inflação ao consumidor veio 0,20%, veio uma alta, né, em relação ao mês anterior, e chegando a 2,4%, 2,5%, um número fantasia, né, que é criado aí pelo governo. E no dia seguinte saiu a inflação ao produtor, que veio bem acima do que o mercado estava esperando, principalmente a inflação anualizada ao produtor. E vamos lembrar que é o produtor que vende para o consumidor, então muito da inflação que já está sendo gerada agora ainda não está sendo repassada para o consumidor, que pode ser repassada mais à frente, né? Para a sorte do Banco Central americano, com a eleição do Trump, o dólar, como eu disse aqui antes, o DXY, ele tem se valorizado e isso deve apontar dados de inflação menores de novembro na próxima divulgação em dezembro, o que pode dar impulso aí para que o Fed faça o corte de 25 pontos que o mercado tanto está esperando. Quando saiu os dados de inflação ao consumidor, a expectativa do mercado subiu para 70% a possibilidade de corte de 25 pontos nos Estados Unidos. Quando saiu a inflação ao produtor, recuou para 50%. E a fala do Powell acabou levando os mercados para o primeiro dia de correção depois da vitória do Trump. Os três índices recuaram, o rendimento dos treasuries, né, voltaram a subir num dia que estava negativo, e o dólar manteve ali a alta no primeiro momento. Então, o mercado não ficou feliz com a fala do Powell, o que realmente é estranho, né? Porque o Powell jogou com os democratas, tentou ajudar os democratas na eleição, fazendo aquele corte de 50 pontos, e agora que os democratas estão fora do poder, ele começa a falar de prioridade é controlar a inflação, nós não temos pressa para cortar os juros, mudou totalmente o tom do discurso.
Olha que interessante. Totalmente o tom de discurso. Nós não temos pressas para continuar reduzindo os juros, a inflação ainda é a nossa meta. Já começa a mudança da situação, né? Mostrando exatamente aquilo que eu vinha comentando aqui, que a política monetária dos Estados Unidos recebeu influência direta da tentou-se, pelo menos, dar essa influência aí na política monetária, o que o Trump agora não vai ter. Pelo menos é o que a gente começa a ver com a primeira entrevista do Jay Powell logo após a eleição do Trump. Mas o curioso é que, quando foi perguntado sobre as tarifas do Trump, quando foi perguntado sobre a situação de imigrantes no país, ele evitou comentar. Sobre as tarifas, ele disse que não tem como saber como as tarifas vão impactar na política monetária do Fed. Como não, né? Como não? Curioso isso, né? Porque as tarifas, sim, se você está lutando para combater a inflação, tarifas, elas tendem a aumentar a inflação, porque o valor dos produtos que os americanos compram fora do país vão receber uma taxa adicional, mas, ao mesmo tempo, promete-se aí uma arrecadação maior do governo. Se o governo cortar gastos e arrecadar mais, isso é um ponto positivo, mas o governo Trump está prometendo também reduzir impostos, mais impostos do que reduziu no primeiro mandato, junto com tarifas. Então, realmente é meio confuso. Mas o presidente do Banco Central americano, ele tem sim a obrigação de ter opinião sobre a política econômica do governo. Mas ele sempre evita esse embate, sempre evita esse choque. Ao contrário do que acontece no Brasil, quando o Campos Neto disse hoje aqui, eu tenho aqui a manchete, Campos Neto diz que é urgente a situação fiscal. Estava até aqui agora, sumiu aqui na minha frente, mas o Campos Neto estava alertando que a situação fiscal do Brasil, do pacote fiscal, era uma situação mais do que urgente para ser resolvida no Brasil. É um toque, né? Você precisa realmente, a independência do Banco Central, ela serve para isso, para que você possa falar que os movimentos que está sendo feito pelo executivo não estão indo na direção correta. É a sua obrigação levar a informação para o público e também para os governantes, para o Congresso, que precisam segurar gastos se você está tentando controlar a inflação. Então, a sinalização do Fed, ela soa estranha. Não interessa o que o presidente Trump vai fazer, a gente dá o nosso jeito aqui. E não é assim que você faz um controle monetário, né? Mas o que realmente chama atenção é essa mudança de postura do Powell nesta semana da semana anterior. Continua ainda tentando passar a impressão de que a economia é forte, não é, e agora começa a entrar numa ideia de que, olha, a gente não tem tanta pressa para reduzir juros assim, calma lá, calma lá. Então, a situação americana agora se configura numa possibilidade de corte de 25 pontos nos Estados Unidos, e vale a gente checar em dezembro, nesse corte de 25 pontos, se vai haver, de fato, uma mudança na postura do balanço do Fed, se o Fed vai voltar a comprar os ativos para impedir que os rendimentos dos Treasuries continuem subindo da forma que está subindo, né? Que essa queda dos Treasuries continue acontecendo. Em algum momento, o Fed vai ter que interferir nesse mercado, né? Como eu venho comentando aqui, essa alta ela é prejudicial para ainda mais para a economia americana e pode impactar em algum momento também o mercado de ações, mesmo com essa grande. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e fica a dica importante: última semana das vagas da assinatura agrícolas. Última chance para você participar dessa turma e lucrar como a turma já está lucrando esse ano. Vem para a assinatura agrícolas, você encontra aqui o QR Code e na descrição também desse vídeo o link para fazer a sua assinatura. Te vejo do outro lado, fazendeiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.